O YouTube pediu frequência e é isso que ele terá. Opa, meus pretos, como é que vocês estão? Seguinte, esse aqui é o 10º vídeo da série Diário de um Professor. Eu sou o professor, o Moisarrim, sou professor de História desde 2022, estou atuando na área do ensino médio e eu estou fazendo uma série de vários vídeos até o dia 28 de fevereiro em que eu conto minhas experiências sendo professor. Nesse aqui eu vou tentar falar uma coisa um pouquinho diferente, já que é o episódio número 10, tem que ser um episódio especial. Eu vou falar sobre minha experiência entrando na faculdade. Como é que eu entrei na faculdade? Até porque para ser professor tem que fazer faculdade, né? A não ser que tu tenha conchavo com algum político, aí tu não precisa nem ter terminado o ensino médio, mas isso é assunto para outro vídeo. Bora lá. Quando eu fui entrar na faculdade, eu primeiramente, só para deixar claro, eu odeio papo de meritocracia. Sou dos caras que mais odeia. Até porque eu poderia contar a minha história como se eu fosse um cara mega foda que conseguiu, por mérito próprio, se esforçar e passar numa faculdade muito cedo, mas isso seria mentira. É claro que eu passei numa faculdade muito cedo. Eu me tornei professor também muito cedo, mas tudo isso não foi só mérito meu. Foram várias sequências de sorte que ocorreram na minha vida. A primeira grande sorte que ocorreu foi da minha mãe ter feito faculdade. Então, só por ela ter feito faculdade, eu já estava um pouco à frente dos meus colegas que não tiveram nenhum dos pais que fez faculdade. Porque se teu pai nunca fez faculdade, tu simplesmente não vai nem saber que faculdade existe. É bem difícil de tu saber. É bem difícil dos teus pais saberem o que é um vestibular, saberem o que precisa estudar, o que é um edital de uma faculdade, saberem que não se faz faculdade apenas com a nota do Enem, saberem que tem faculdade pública, esse tipo de coisa, saber onde que te inscreve principalmente. Então, graças a minha mãe ter feito faculdade, alguns tios meus terem feito faculdade, minhas tias terem feito faculdade, então eu tinha uma realidade em que eu sabia que depois do ensino médio se faz uma coisa chamada faculdade. E também, outra sorte, meu pai me inscreveu sem eu nem saber, me inscreveu na faculdade. Simplesmente, um dia ele chegou e perguntou pra mim, quando eu tinha ainda 17 anos, eu ainda estava no 3º ano de ensino médio, ele chegou e perguntou pra mim, História ou Geografia? Aí eu falei, História, eu acho mais fácil. Aí, quando ele voltou, isso foi de manhã, quando ele voltou de tarde, ele já tinha me inscrevido numa faculdade de História. Simplesmente isso, ele me botou e disse assim, olha, mês que vem, tal dia, vai ter o vestibular e tu faz. Aí eu comecei a estudar, foi o mês que eu estudei pra fazer a prova, comecei a estudar, estudei. Aí eu pensei que todos os meus colegas iam fazer o vestibular, porque todo mundo na minha sala falava que ia fazer esse vestibular. Aí chegou o dia e meus colegas simplesmente não fizeram. Mas se meu pai não tivesse feito minha inscrição do nada, sem ter me consultado, eu não teria feito a faculdade, eu não teria ido atrás de me inscrever, isso eu garanto. Então foi minha segunda sorte, também, se eu não pensasse que todos meus colegas iriam fazer, eu não iria ter feito, porque o que me deu gás para fazer foi eu pensar na possibilidade de, depois do ensino médio, eu fazer faculdade junto com os meus colegas. Acabou que não foi verdade, eles não fizeram, mas se eles não tivessem dito que iriam fazer, eu não teria feito, certo? Foi a minha terceira sorte, que eu acho que foi realmente uma sorte. Outra coisa, quando eu passei, eu ainda era de menor, eu tinha 17 anos e eu ainda estava fazendo ensino médio, então tiveram várias complicações no caminho, porque a pessoa, quando é de menor, precisa da responsabilidade dos pais, precisa de muita coisa, muita burocracia, muita loucura para acontecer. Eu não iria conseguir cursar, mesmo tendo passado na prova. A minha quarta sorte foi que a prova estava fácil, a prova estava nível médio mesmo, muito mais fácil do que outras provas que eu já fiz na minha vida. E a minha quinta sorte foi que, quando eu passei, a filha de um homem importante por essa região, também tinha passado, também era de menor e também estava cursando ainda ensino médio. Então, o pai dela iria conseguir fazer ela passar, ia dar um jeito na justiça para ela passar. A gente não iria conseguir cursar a faculdade, ela iria conseguir. Aí o meu pai ficou sabendo disso, então já teve aí mais 2 sortes na minha vida, já tá na 6ª sorte, porque a primeira sorte foi dela ter feito isso, a próxima foi do meu pai ter descoberto. Meu pai descobriu e fez o seguinte, pegou todo mundo que tinha passado, que ainda estava no ensino médio, que tinha menos de 18 anos, juntou todo mundo, foi lá no juiz e falou, olha, se ela passar, vai passar esse. E foi assim que eu consegui entrar na faculdade. Se não fosse por isso, eu não teria conseguido cursar. Eu sei que eu não teria conseguido, até porque aqui no interior as coisas se resolvem com politicagem.
Eu sei que possivelmente na lei está dizendo que pode cursar, mas aqui no interior é assim que se funciona. Se você não consegue fazer os políticos ou até a justiça te fazerem passar, tu não passa. Aí eu comecei a cursar em 2018, ainda quando eu fazia ensino médio. Aí eu cursei em 2019, 2020, 2021, esse tipo de coisa. Aí em 2022, desculpa, em 2021 eu fiz um seletivo, né? Eu fiz questão de contrato, essas coisas, não foi concurso público, né? Não passei no concurso ainda. Eu fiz o seletivo, aí tudo bem, botei meu nome. E aí eu tive mais a outra sorte, que é a sorte de alguém escolher teu nome, porque centenas de pessoas botam o nome lá. Só nem todo mundo é escolhido. Quem é escolhido é quem deu sorte de ter sido escolhido, porque aquilo ali não é um concurso, aquilo ali não é uma prova que tu faz, tu manda o teu currículo e o teu currículo tem que ser aprovado. Então, obrigatoriamente, tu tem que ter alguém lá dentro das pessoas que aprovam, das pessoas que escolhem quem vai passar, tu tem que ter alguém lá que te aprove, que esteja por ti. É o famoso QI, quem indique. Tu tem que ter quem indique, porque senão tu não passa. Não adianta, a pessoa que é contratado e que fala que ninguém indicou ela tá mentindo. Ela tá mentindo pra ti, ela tá fingindo, sabe? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre como que a política interfere na educação, que foi o 5º vídeo, e essa é uma das formas de como a política interfere na educação. Não tem professor contratado que ninguém indicou. Ele pode falar, mas fulano é contratado só porque alguém indicou. Meu amigo, todo mundo é, todo mundo. Isso é um negócio que não tem como. Não tem como fugir, porque as pessoas vão ter que selecionar. E quando elas vão selecionar, vai partir da subjetividade delas selecionar você ou não. Vai a pessoa que vai com tua cara ou não. Se a pessoa te odiar, tu pode ter doutorado, ela não vai te botar pra passar. Vai da pessoa tá alinhada politicamente contigo, ou com tua família, ou com os teus ideais, alguma coisa assim, pra ela te passar ou não. Tipo, se o currículo de um cara que ele é assumidamente comunista cair pra ser aprovado por um cara que é bolsonarista, aquele cara vai arquivar o currículo dele e fingir que nada aconteceu. A gente sabe que é assim que funciona no Brasil, não tem muita diferença. Aí vai cair do cara te conhecer pessoalmente, esse tipo de coisa. Então, sempre tem que ter alguém ali. Então, essa foi a minha próxima sorte. Tem alguém que disse, tá, vou dar uma oportunidade para essa pessoa ter uma primeira experiência na vida. E graças a Deus eu tive minha primeira experiência na vida. Então eu tive só aí contando mais 7 sortes. Sortes essas que dificilmente aconteceriam com os meus colegas que fizeram o ensino médio comigo. Tanto que eu sou a única pessoa dos meus colegas que fizeram ensino médio que é professor e que está trabalhando há tanto tempo. E eu acho que dos meus colegas que fizeram ensino médio comigo, eu sou um dos que ganha melhor. Tirando os que já eram de uma classe média baixa, os que não eram de classe média baixa, os que eram de uma classe baixa mesmo, que eram pobres mesmo, essa galera eu sou o que está melhor. Definitivamente. Por uma sequência de sortes. Então é por isso que eu não acho que meritocracia existe. Eu nunca vou achar que meritocracia é real. Se eu quisesse, eu podia ser um canalha de chegar aqui contando a história de quando eu tinha 17 anos, eu me esforcei muito, eu fiz uma prova, eu passei, eu lutei na justiça, eu fui atrás, eu fiz acontecer, e agora com apenas 21 anos eu consegui me transformar em professor do ensino médio. Meu amigo, isso não é assim. Eu sei que eu sou um ponto fora da curva. Eu sei que eu não sou um prodígio. Eu sou um cara que deu sorte. E para eu conseguir dar sorte, muita gente teve que ralar pra caramba. Minha mãe teve que fazer faculdade. Meu pai teve que trabalhar pra porra, teve que se matar de trabalhar. Minha mãe também teve que se matar de trabalhar. Os meus tios que fizeram faculdade também tiveram que se matar de estudar. As minhas tias que fizeram faculdade, a mesma coisa. Pra ter essa mentalidade da minha família, pra melhorar um pouco a vida da minha família, pra ter essa estabilidade. Meu pai é um cara que briga pra porra por nós. Minha mãe também é uma pessoa que briga pra desgranha por nós. Então, eu tive que ter todo esse suporte, tudo isso que muita gente não tem. Muita gente não vai ter essa sorte e por isso não vai conseguir ter o mesmo êxito. E foi assim que eu consegui entrar na faculdade, né? Eu sou muito grato por todo esse esforço, mas eu consigo reconhecer que isso não partiu apenas do meu esforço, foi uma soma de fatores que acabaram me jogando para lá, porque se dependesse só de mim, possivelmente eu não teria nem entrado na faculdade.